Olá! Hoje eu vou apresentar para vocês algumas possibilidades para a produção de videoaulas que sejam mais atrativas e que permitam a abordagem de vários temas que sejam facilitadores na formação de candidatos a cargos políticos e também a políticos com mandatos em andamento, mas que queiram aperfeiçoar alguns conhecimentos ou mesmo se preparar para a reeleição. A ideia deste piloto é dar breves exemplos de como abordar um tema específico e apresentá-lo em diversas linguagens de comunicação. Iremos simular o entendimento do assunto de 4 maneiras distintas, todas elas abordando o mesmo tema de forma diferenciada. O primeiro exemplo de formato de aula será mais tradicional, onde um professor ou professora explica o assunto a ser tratado de maneira mais didática, mais explicativa, mas sem perder a naturalidade. Olá! Seja bem-vindo ao primeiro módulo do curso de formação política do PSD. Essa tal dessa democracia foi parar nas mãos dos coronéis, que coagiam os eleitores da época. Opa! Temos aqui pergunta do internauta. Vamos lá? Pergunta de Marco Antônio Pereira, que é candidato a prefeito em Caxambu, Minas Gerais. Ele quer saber como o povo derrubou esse regime. Olha, Marco, é o seguinte, foram muitas indas e vindas na... O segundo exemplo de formato de aula é feito com atores que podem simular situações da vida real. Poderemos, então, criar diversas cenas do cotidiano, onde, por exemplo, um candidato com dúvidas interage com outra pessoa. Neste formato com atores, podemos dar um tom mais sério ao assunto ou podemos trabalhar com leves toques de humor que, em diversas situações, são a melhor maneira de se fazer entender um assunto. Um problema de cada vez. Aquela ponte vai ajudar muita gente e eu vou com ela até o fim. Não dá para interromper um projeto que vai beneficiar milhares de famílias por capricho eleitoreiro, não é mesmo? Gente, estamos precisando entender melhor o que é democracia. O terceiro exemplo de como podemos produzir aulas mais atrativas e dinâmicas é o infográfico. Ele permite uma outra visualização dos assuntos, é uma linguagem moderna, dinâmica e muito utilizada em comunicação via internet. Você sabe mesmo o que é democracia? Esse é um termo que todos os candidatos a cargos públicos têm a obrigação de saber. Afinal, no Brasil, o sistema político é o democrático. Adotar esse tipo de regime é o mesmo que deixar o poder nas mãos do povo, que significa liberdade de expressão, de manifestação e de religião. É preciso participar das decisões políticas, econômicas e culturais. Por isso, existem eleições. O quarto exemplo de aula é o jornalístico, um formato mais tradicional, mas que nos permite entrevistar nossos políticos e personalidades relevantes dos mais diversos meios e conhecimentos. A democracia é uma maneira de governar de que recebe a influência de todo mundo, da maior parte das pessoas. E não existe uma diferença, total. De um lado... Esperamos que os exemplos que os senhores assistiram possam ter facilitado a visualização do potencial que podemos aplicar em nossos programas de EAD e, é claro, estamos abertos a mais ideias complementares. Afinal, o nosso objetivo em comum é produzirmos o melhor programa de EAD deste país. Até breve.